Então, meus amores, vamos lá para a nossa atividade de ciências de hoje, tá certo? Turminha do primeiro ano. E o tema de hoje é uma planta bem cuidada. Então, a gente pode ver aí na imagem, né, dessa criança, ela está muito feliz, está bem sorridente e ela segura uma plantinha, né? Ou seja, a gente pode perceber que as plantinhas que estão ao redor, né, nessa imagem, elas estão sendo bem cuidadas, não é verdade? Então, vamos entender o conteúdo de hoje. Você cuida das plantas? Neste capítulo, vamos estudar plantas da horta, plantas ornamentais e equipamentos usados na jardinagem, tá certo? Para iniciar, você gosta de plantar? O que você acha que é necessário fazer para cuidar bem delas? Diga o nome de algumas plantas que você conhece, como elas são. Você já foi a uma horta? Sabe quais plantas são cultivadas lá? Que tal desenhar algumas delas em uma folha avulsa? Então, tá certo? A folhinha que a tia colocou na pasta de vocês, vocês vão utilizar hoje para fazer isso aí. Você vai desenhar alguma das plantinhas, tá certo? Que você, se você já foi numa horta, que você sabe que é cultivada numa horta, tá certo, meus amores? Com a ajuda do professor ou de seus pais, responda abaixo as perguntas acima para iniciar. Ou seja, não tem essas perguntas que eu acabei de ler? Você vai escrever as respostas nessas linhas abaixo. E o desenho você vai fazer naquela folhinha à parte que a tia colocou até na pastazinha de vocês, tá certo, meus amores? Faça aqui um desenho bem bonito de uma horta e do que plantamos nela, tá certo? Então, aqui você vai representar um desenho de uma horta, tá bom? Você sabia que o feijão também é plantado na horta? O processo de germinação do feijão, seu crescimento e desenvolvimento é semelhante ao pé de milho. Numere o processo de germinação do feijão, desde o plantio da semente até a fase adulta. Então, aqui, né, vocês podem observar que nós temos quatro imagens, onde você vai numerar de 1 a 4. O que é que acontece primeiro, pro segundo, terceiro e quarto, tá certo? Lembrando que essa imagem aqui é a representação da germinação do feijão, tá bom? E um pouco mais sobre as plantas, tá certo? Nós falamos, né, já iniciamos falando sobre a horta, mas vamos entender mais um pouco sobre horta e jardim, tá certo? Vamos estudar alguns vegetais? Em uma horta, podemos plantar vários vegetais que usamos em nossa alimentação. Alguns exemplos são alface, pepino, tomate, brócolis, cenoura, beterraba, chuchu, entre outros. Existem muitas plantas usadas em paisagismo, tá certo? Vou dar uma pausazinha aqui. Essas plantinhas, esses vegetais que eu falei anteriormente, né? Eles são cultivados em hortas, tá certo? E eles servem para a nossa alimentação. O que eu vou falar a partir de agora, né, sobre as plantas que são cultivadas no jardim. Geralmente as plantas cultivadas em jardins, elas servem de ornamentação, de paisagismo, ou seja, para deixar a nossa paisagem mais bela, tá certo? Existem muitas plantas usadas em paisagismo. Alguns exemplos são rosa, camélia, lírio, orquídea, bromélia, tá certo? Essas são algumas das plantas que a gente tem em um jardim, tá certo? Lembrando, na horta nós temos vegetais, né? Que foi até dado exemplos. E esses vegetais servem para o nosso alimento. E no jardim a gente tem plantas, tem flores que são, né, cultivadas para fazer o paisagismo, para ter um ar mais puro, para a paisagem ficar mais bela, né? Dentre elas a gente tem as rosas, as flores, tá certo? E aqui a gente tem uma representação de um jardim, onde nós temos, né, ele tá separado, em cada separaçãozinha a gente tem um tipo de flor, né? Temos
temos a rosa, o lírio, tá certo? A camélia e assim por diante. Passei pela horta enquanto o professor lê as palavras em cada placa desta página e da página anterior. Pinte as letras A, E, I, O, U com as mesmas cores usadas nos bancos de letras, tá certo? Ou seja, a letrinha A você vai pintar de lilás, a letrinha E de azul, letrinha I de amarelo, O de verde e U de vermelho. Eu vou ler aqui algumas plantinhas que são cultivadas, tá certo? Na horta. Lembrando que vocês também vão pintar as letrinhas, as vogais nesta imagem aqui, tá certo? Então vamos lá, ó. A gente tem o brócolis, cenoura, pepino, tomate, alface. Esses são alguns dos vegetais que são cultivados em uma horta, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Logo mais eu vou colocar mais um videozinho, tá certo? Pra aprofundar ainda mais no nosso conteúdo de hoje, tá certo? Assistam com atenção e façam também a atividade de vocês de hoje com atenção, tá bom, meus amores? No mais, fico por aqui e fico no aguardo das devolutivas de vocês, tá bom? Um beijo